Olá, mulherada maravilhosa. Eu sou Chay Greff, aqui do podcast Mulheres In, na Jovem Pan Floripa, no Estúdio Alma. E hoje eu tenho uma entrevistada mais que especial. Vamos falar muito sobre inteligência artificial, empreendedorismo feminino. Maitê Ximenes, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui, Chay, com você, com a Jovem Pan e falando para essas ouvintes maravilhosas. Então vamos lá, vamos começar logo. Maitê, conta um pouquinho como foi que você veio parar em Florianópolis, porque a Maitê não é daqui, vocês já perceberam pelo sotaque, né? Mas também não sou do Rio de Janeiro, que é a primeira aposta que as pessoas fazem quando me ouvem falar. Eu vim parar aqui em Florianópolis, acho que muito guiada por um motivo pessoal, e que depois se tornou um motivo profissional também. Casou muito bem, foi um feliz casamento. Eu sou nascida em Belém do Pará, e eu passei boa parte da minha vida lá. Morei um tempo nos Estados Unidos, meus pais foram fazer pós-doutorado, e eu sempre conto essa história porque foi lá que eu comecei a dar os primeiros passos para a carreira que eu desenvolvi tempos depois. Então, eu era uma adolescente que queria fazer engenharia, sempre fui uma ficcionada por tecnologia. Naquela época, a tecnologia era muito diferente do que a gente tem hoje, era basicamente máquina, etc. E aí, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu tinha uma carga horária muito grande de matérias de exatas, justamente porque eu estava querendo fazer engenharia. E eles falaram, não, você tem que dar um pouco mais de disciplinas de humanas, porque eu ia entrar na faculdade lá. Comecei a dar as disciplinas de humanas, comecei a me apaixonar por alguns temas. Meu pai, que é engenheiro, foi um grande incentivador de eu sair da engenharia. Não que sei. loucura. Uma loucura. Então. Normalmente os pais querem que a gente siga os mesmos caminhos. Pela minha mãe, tava eu agora advogando, sendo juíza. Então, por eles, eu estaria justamente nesse lugar. Apesar deles não serem da área do direito, mas eles me incentivaram muito para essa área, para fazer concurso público, que foi uma coisa que eu nunca quis, mas eles são funcionários públicos. Então, tinha um pouquinho da dose do siga meus estabilidade, passos. né? Siga os meus passos, do concurso público. Sim. Bom, voltei, então, para o Brasil, me formei em Direito, comecei a faculdade lá, terminei aqui, e sempre fui aquela estudante diferentona, né? Eu gostava de umas disciplinas que ninguém gostava, sempre tentava fazer alguns ensaios ali de misturar o direito com temas pouco convencionais. E um deles era justamente o que se chamava na época direito cibernético, assim, era a internet, eu vou entregar logo a idade, né? Porque a internet, assim, estava começando a se desenvolver, ainda não era todo mundo que tinha acesso à internet. E eu já gostava, tinha uma enorme curiosidade naquele negócio e ficava ali tratando, né, dos aspectos jurídicos. Aquilo dali se desenvolveu muito, mas virou a minha grande especialidade. Eu me formei, fui fazer curso no exterior. Naquela oportunidade não tinha mestrado em propriedade intelectual, que é a minha formação. Eu fui fazer um mestrado em São Paulo, fiz um mestrado em Direito Internacional. E aí fiz algumas pós, fiz uma pós em Buenos Aires, fiz uma pós em Genebra, na Suíça, e aí fui fazer um outro mestrado na Itália. Esse sim, em propriedade intelectual, realizado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Ali eu já estava, né, baseada em São Paulo, mas ali também foi uma grande virada de chave, porque foi quando eu realmente entendi que eu queria trabalhar para empresas e com a temática de tecnologia. Bom, a vida foi dando seus laços, eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar na Ambev, foi a minha primeira experiência no mercado corporativo. A Ambev é uma escola, eu fiquei lá por quase 3 anos, eu brinco que eu fiz pelo menos 3 MBAs lá. Em que área que tu trabalhava lá na Ambev? Eu era do jurídico, atendendo marketing e inovação. Então, os meus principais clientes internos eram o time de marketing e o time de inovação. Você cuidava para que tudo que eles fizessem de marketing não violasse nenhuma questão jurídica. Exatamente. E dava diquinhas para eles de como eles poderiam fazer um marketing mais ali fora dos limites da regulação para o mercado de bebidas, que é uma regulamentação, obviamente, né, bastante restrita. Interessante, muito legal. Bom, estava de alguma maneira relacionada à área da minha especialidade, que era propriedade intelectual, mas ainda tinha aquela ideia que eu gostaria de trabalhar um pouco mais com tecnologia.
eu me realizava ali, estando perto do time de inovação. O time de inovação da Ambev, como a gente sabe, é muito eficiente, né? De criação. Incríveis as propagandas, né? Exatamente, campanhas publicitárias e produtos e rotulagem, e, enfim, né? E foi uma grande escola para mim. Eu estava em São Paulo, eu me casei, eu tive 2 filhos e me divorciei. Então, quando eu me divorciei, as coisas começaram a mudar bastante, né? A gente sabe que a rotina com criança pequena, ela já é uma rotina difícil para equilibrar, né? São pratinhos difíceis de equilibrar. E até quando você tem um parceiro e presente, né? Eu não tinha ali isso e não tinha minha família próxima, porque a minha família já morava aqui em Florianópolis. Não tem besta na minha família, né? Eu tenho uma irmã morando em San Diego e meus pais e meu irmão, minha cunhada... Todo mundo morando muito mal. Estavam morando já em Florianópolis e eu estava em São Paulo. Por quê? Porque talvez eu precisasse passar por isso. Tava lá e eu comecei a ver que as coisas começaram a ficar muito pesadas. Foi nessa época que você estava trabalhando, já tinha saído da Ambev... Tinhas migrado pro Airbnb primeiro? Não, quando eu saí da Ambev, eu fui pro Groupon. Pro Groupon. Daí você tava no Groupon. Eu tava no Groupon, eu fiquei 5 anos no Groupon. Foi ali uma oportunidade. Eu adoro contar essa história, porque ela ilustra muito bem como as oportunidades passam na nossa vida e às vezes a gente não percebe que são oportunidades e isso aconteceu comigo várias vezes ao longo da minha vida e da minha carreira. Uhum. Eu tava em Curitiba. Tava frio, tava chovendo, eu tava saindo de uma reunião, esbaforida, toda molhada, e aí tocou o meu telefone, uma pessoa me falou, oi, Maitê, aqui é do Groupon, é um bom momento para você falar. Eu falei, meu Deus, Groupon, o que eles querem me vender? Um bom momento, no meio de uma chuva do cão, frio do cão. Exatamente, mas a oportunidade é assim, né, Chay? E o Groupon tinha acabado de chegar no Brasil, e eu pensei, nossa, compra coletiva, o que esse pessoal quer comigo e tal? E eles falaram, é um bom momento, aqui é do RH e tal. É um bom momento. E entrei num shopping, toda molhada. Ótimo momento! Eu não sei se movida pela curiosidade de saber o que eles queriam comigo, ou ali pelo momento que eu não consegui discernir do que se tratava. Mas eu fiquei lá no Groupon por 5 anos. Foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Foi a minha migração de uma empresa, de uma indústria mais tradicional, que era a indústria de cerveja, para, sim, aí uma startup da área de tecnologia, né? Muito mais desafiador, né? Muito mais desafiador até pela minha posição lá. Então, eu entrei com o desafio de estruturar a área jurídica. Né? Quando eu cheguei no Groupon, apesar do pouco tempo que eles já tinham no Brasil, já tinha mais, assim, uma esmagadora, assim, um volume absurdo de projetos de lei tentando regulamentar, tentando proibir, né, compras coletivas, o pessoal meio ali sem entender, sempre aquele problema das coisas extremamente inovadoras, exato, gerando problema, e eles realmente precisavam ali de uma assessoria jurídica de relações governamentais. Então eu entrei muito com esse papel. Tinha um time grande que foi se desenvolvendo, eu fui contratando ao longo do tempo, mas isso eu ainda era, na época que eu estava no Groupon, eu era simplesmente casada, não tinha filhos. O negócio começou a mudar já na última etapa. Ali daí você tinha entrado no Airbnb. Eu fui para o Airbnb grávida do meu 2º filho. Então, depois do Groupon, eu tive meu primeiro filho lá. Conta essa história, gente, porque, olha, eu acho incrível a forma como a Maitê foi contratada, né? Porque a gente sabe que existe muita... Podemos dizer, as empresas, às vezes, não querem contratar uma mulher que tá grávida, falam, vai tirar a licença maternidade, vai se ausentar, e foi completamente diferente, né, Maitê? Conta pra gente aí como é que foi essa história, que eu sei na íntegra, mas eu acho tão legal. Vale a pena ser compartilhada, que mais empresas se inspirem, né, nessa história. Eu conto com todo prazer, até porque todas as empresas, essas últimas empresas de tecnologia que eu passei, eu sempre precisei equilibrar, eu sempre precisei negociar um pouco ali o meu estilo e as minhas funções no trabalho por conta de demandas pessoais. Claro, maternidade, né? E aí eu aprendi muito cedo que sim, a gente tem que levar, como mulher, a gente tem que levar as nossas demandas pessoais. Porque os homens levam muito mais do que a gente. E às vezes a gente não quer levar porque fala assim, ai meu Deus do céu, não, se eu levar,
vai dar ruim, eu não vou conseguir essa oportunidade, né? A gente já vai meio que antecipando as coisas e se boicotando. Então, ali eu tive meu primeiro filho quando eu estava no Groupon e eu estava grávida, no início da gravidez do meu segundo filho, quando o Airbnb apareceu essa oportunidade, eles estavam contratando uma pessoa também super sênior para tocar as operações no Brasil, né, jurídico, um diretor jurídico no Brasil e com alguns temas para a América Latina. Quando eu entrei lá, eu tocava Brasil e Caribe, né? Então, ai, que delícia! Quando me propuseram tocar Caribe, eu pensei da mesma maneira. Depois eu descobri que tem 39 jurisdições lá, não sei quantos idiomas, eu comecei a ficar um pouco apavorada. Mas foi um trabalho maravilhoso, assim, eu acho que para minha carreira foi um grande divisor de águas. O Airbnb, a gente tinha acabado de vir de grandes eventos no Brasil, né? Copa, Olimpíadas e tal. Então, o Airbnb estava muito exposto, estava muito em alta. E eu comecei a participar do processo seletivo, descobri ali no início do processo seletivo que eu estava grávida. E liguei para a pessoa responsável pelo processo seletivo, falando, olha só, eu vou sair do processo seletivo porque eu descobri que eu estou grávida. E a pessoa nem entendeu, porque era gringo, né? Eles falaram, não entendi, mas tá tudo bem na sua gravidez ou não? Tá tudo ótimo, tô muito feliz, tá muito no início, mas eu não vou poder assumir a posição. E naquela oportunidade a pessoa me falou assim, ó, é uma opção sua, eu acho que não tem nada a ver, a gente aqui não procura profissionais para o curto prazo, a gente, né, tá procurando profissionais para o longo prazo, então não é isso que, enfim, fizeram um discurso super legal e acolhedor. Bem humanizado, né? No final das contas, deu tudo certo. Eu fui contratada grávida e eu pensei, meu Deus do céu, que empresa é essa que contrata grávida? E quando eu cheguei lá, eu vi que eu não era nem a primeira grávida, nem a segunda, nem a terceira grávida a ser contratada. A empresa me ganhou ali, além de todas as coisas, o negócio do Airbnb. É uma pena que a gente ainda se surpreende, né? Sim. Com isso, mas também é esclarecedor e é motivador saber que tem empresas que têm esse tipo de postura, né? Sim. O Airbnb, ele tinha muita consciência com o equilíbrio de família e carreira. É lógico, para que isso funcione, você precisa treinar muito de ponta a ponta. Então, sim, às vezes, tem umas quebras ali. Mas o Airbnb era uma empresa, por exemplo, que bancava tratamento de fertilização in vitro para os funcionários, para as mulheres dos funcionários, né, que queriam ali engravidar ou queriam, enfim, ter a possibilidade de engravidar no futuro. Então, eu acho que isso fala muito sobre a empresa e é uma medida de grande inclusão, né? Então, foi muito, muito significativo para mim ter sentido isso na minha carreira. Bom, quando eu estava no Airbnb, eu tinha uma demanda muito grande de viagens, né? Para cuidar, enfim, tinha muita viagem. Eu estava grávida, eu me divorciei grávida no limite ali da gravidez, estava com 38 semanas e 5 dias, né? Quase parindo. Quase parindo, um evento dramático. De repente eu descobri que eu estava num relacionamento aberto apenas para uma das partes. Vamos rir para não chorar? Vamos rir para não chorar, né? Então, ao descobrir que eu estava nesse relacionamento aberto apenas para uma das partes, eu decidi não estar mais nesse relacionamento. E aí me divorciei, foi um drama. Eu fiquei com um bebê de 1 ano e meio em casa e o outro recém-nascido em São Paulo, sem família. Achei que seria uma grande ideia antecipar minha licença maternidade, voltar a trabalhar antes. Eu pensava, eu tenho que ocupar minha mente, como se eu não tivesse com a mente suficientemente ocupada com puerpério, 2 bebês, né, e luto e toda aquela coisa. E voltei. E aí eu fiz uma das grandes besteiras da minha carreira. Porque naquele momento, quando eu voltei, olha só, reuni, sim, meu gestor, meus pares, periquito, papagaio, todo mundo da empresa, falou assim, olha só, aconteceu isso durante a minha licença maternidade, tá tudo bem, tô inteira, tô viva, ótima, tô ótima, não me poupem, né? Imagina. Então, eu acho que as pessoas receberam aquilo, tá bom, não vamos te poupar. E aí eu comecei a viajar, e toda vez que eu viajava... E às vezes até tinha uma boa intenção por trás, né? Tipo assim, não, então vamos realmente te encher de trabalho para que você fique com a cabeça super ocupada, já que você tá ótima, mas tá precisando esquecer um pouco da casa
Isso. E Meu focar pedido, aqui. foi meu pedido. Eles né? super foram legais com você. Exatamente, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que Com o que a pede. gente porque, pede. né? Mas, bom, eu tinha, para assumir esse compromisso, eu fiquei com uma logística absurda. Toda vez que eu viajava, vinha para Florianópolis, periquito, papagaio, 2 bebês, babá, mala, não sei o quê. Deixava as crianças aqui com os meus pais e viajava. E as viagens eram sempre longas, eram sempre para o exterior, eram sempre viagens ali penosas, né? Uhum. Fuso e tal, aquela coisa toda. Eu me lembro que, assim, na reta final da minha decisão de sair do Airbnb, num espaço de uns 3 meses, eu fui para Dublin, eu fui para China, eu fui para São Francisco, eu fui para a Cidade do México e eu cheguei de volta aqui, eu não sabia mais nem o meu nome, assim, eu não sabia mais que horário era para dormir, que horário era para acordar, e eu comecei a pensar, não vai dar, eu não dou conta. Não vai funcionar. As crianças são muito pequenas, são 2 bebês, eu estou me ausentando muito, né? Tinha toda aquela questão. E aí eu comecei a pensar, a retomar um sonho que eu tinha quando eu era jovenzinha lá nos Estados Unidos, que era de empreender. Uhum. E comecei a considerar fortemente a possibilidade de vir para cá, pelo apoio da minha família, apoio dos meus pais. A gente fala que não se cria, né? Criança não se cria fora de uma tribo. E eu precisava muito dessa tribo. Uhum. E, Mesmo tu tendo, né, o apoio deles, mas tu queria estar mais próxima. eu acho que assim, a gente sempre precisa montar a nossa rede de apoio onde quer que a gente esteja, né? Então, em São Paulo, a minha rede de apoio era contratada. Eu tinha profissionais, babás, etc. Mas essa rede de apoio contratada, ela não é uma rede de apoio que satisfaz em coisas que são muito importantes para o ser humano e para a criança pequena, que é amor, família e tal. Então, assim, não substitui. Eu acho que foi um grande ganho. E aí foi uma virada de chave ali pra ti. Um grande ganho para os meus filhos, para meus pais, para minha família toda, eu ter vindo para cá. Mas ali, naquele momento, eu comecei a considerar isso. Teve uma feliz coincidência que no meio dos meus questionamentos e tal, se isso funcionaria, a Hotmart entrou em contato comigo para uma posição global, né? Era para diretor jurídico global da companhia. A Hotmart é uma empresa que ela foi criada por mineiros, é uma empresa que nasceu no Brasil, depois estabeleceu sua sede em Amsterdã. Então é uma empresa global, está presente hoje, já faz negócios em 188 países. E aí eles entraram em contato comigo falando, tem a gente está com essa posição aqui, acho que o teu perfil encaixa. E naquele momento eu lembro o que eu pensei. Eu pensei, Deus me livre. Eu não estou dando conta. Tô saindo de uma loucura aqui, de um monte de Brasil trabalho e América com 2 Latina, crianças. não vai estar acontecendo. E aí eu pensei, olha... Chegasses a negar? Eu cheguei a negar. Cheguei a negar assim, de uma maneira que me doeu muito. Por quê? Naquele momento que eu neguei, na minha primeira negativa, eu pensei, meu Deus, eu fiz a minha carreira para estar nessa posição. Eu fiz a minha carreira no direito, querendo trabalhar com tecnologia, querendo ser executiva de uma empresa. Essa oportunidade chegou, eu não sei quando chegaria de novo, porque uma empresa de tecnologia americana, europeia, talvez eles preferissem ter um executivo jurídico estrangeiro, e eu estava ali de mãos atadas, né? Pensei, talvez não seja o momento, mas ao mesmo tempo pensei, talvez esse momento não chegue de novo. Cavalo selado não vai passar 2 vezes. Não passaria. E aí eu fiz, de novo, o que um homem faria no meu lugar. Abriu seu coração. Abri as minhas questões pessoais. E cheguei e falei, olha só, pessoal, acho que faz todo sentido. Tô aqui, adoraria fazer parte disso. Plantei, né? Acho que tenho a contribuir, acho que vai ser legal para todo mundo, porém, tenho essa demanda. Então, se vocês aceitarem que eu fique em Florianópolis, tô dentro. E eles falaram, então venha. Ai, que maravilhoso. Ou melhor, então vá, né? Vá para Florianópolis. E dali eu fiquei com a possibilidade de estar me locomovendo e, enfim, e transitando entre as sedes. E aí a Maitê trabalhou na Hotmart muito tempo. Eu vim um pouquinho antes da pandemia para Florianópolis.
e fiquei ali por 3 anos e meio, né? Peguei a pandemia toda, fiquei com muito receio no início de como é que funcionariam as minhas funções remotamente. Depois ali de 3 meses, todo mundo foi remoto. Tava tudo fluindo. Eu já estava um pouco mais acostumada. Tive vantagens disso. E aí foi uma experiência incrível. A Hotmart é uma empresa incrível e que me fez ver esse universo do ecossistema digital e das empresas de tecnologia sobre um outro prisma. Então foi muito, muito importante, muito válido. E foi assim que eu vim parar em Florianópolis. E como que você vê hoje sobre a economia criativa? Eu vejo de uma maneira muito entusiasmada, né? A economia criativa, ela existe há algumas dezenas, centenas de anos pelo menos. Ela vem se remodelando. A economia criativa hoje, a gente fala muito, né, da produção de conteúdo, do mercado de produção de conteúdo, dos infoprodutos, muito nesse sentido, mas a economia criativa, quando eu comecei a estudar propriedade intelectual, era justamente a economia criativa, porque você está ali né, no mercado que você está usando o intelecto para produzir produtos, produzir insumos e etc. Então, assim, hoje eu vejo com muito entusiasmo, eu vejo que é um caminho sem volta. E isso foi o que me motivou a fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, a Maitê, ela saiu da Hotmart por uma opção dela e está agora trabalhando, empreendendo. Saiu da segurança, de estar numa empresa global, maravilhosa, e resolveu ter o teu caminho solo, né? Criar a tua empresa. Maitê, como que foi essa virada de chave? Porque eu sou empresária, nunca fui funcionária, né, de uma empresa. Mas eu vejo que quem trabalha com CLT e sair da CLT, empreender, essa transição de carreira, essa transição de estabilidade, ela causa bastante frio na barriga, sem falar que você tem os filhos, né? Você é uma mãe solo. Então, conta pra gente como é que você como é que foi a tua estratégia, como é que você se programou para essa mudança de perspectiva e esse novo desafio que é empreender? Eu acho que assim, eu me vejo hoje retomando um sonho antigo de empreender. Então, eu, apesar de, né, a minha família, boa parte dela é de funcionários públicos, eu fui exposta a um ambiente, né, de amigos e na escola, na universidade, etc., que me colocaram alguns mosquitinhos do empreendedorismo na veia. Eu acho que pelo meu perfil pessoal também. Então, eu sempre tive algumas características pessoais que facilitaram eu fazer essa transição, me facilitaram fazer essa transição. O empreendedorismo, ele sempre foi um plano de futuro para mim. E eu acho que, independentemente do que a gente faça, a gente realmente precisa ter planos A e planos B, né? Isso, a gente até estava conversando esses tempos, né, Chay, sobre o livro Antifrágil. Eu acho que é isso que torna as pessoas e as experiências e as circunstâncias antifrágeis. Você ter ali alternativas. A minha mãe me falou uma coisa uma vez, que eu sempre reproduzo isso em todas as minhas falas. Que ela me falou uma vez: dependa das pessoas e das coisas porque você quer e não porque você precisa. Uhum. Com certeza. Então, aquilo dali me marcou. Eu nem me lembro quantos anos eu tinha quando eu ouvi isso. Mas aquilo dali me marcou, entrou. São aquelas coisas que a gente ouve na vida e que vai fazendo diferença na nossa jornada de diversas maneiras, né? Em diversos momentos da vida você vai ouvindo aquelas vozes. Então, assim, eu tinha esse plano. Uhum. E sabia que em algum momento ele ia acontecer. A gente, geralmente, quando a gente está no corporativo, a gente sempre pensa: o dia que eu cansar disso aqui, eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou fazer o meu sonho, né? E eu acho que eu tive a felicidade de ter conseguido antecipar isso. Porque o mercado, acho que assim, o corporativo, ele me deu muitas coisas, né? Ele me deu muita realização. Eu consegui chegar
onde eu sempre quis chegar muito cedo. Eu não tinha 40 anos quando eu consegui chegar nesse topo da minha carreira corporativa, né? Então, eu acho que o momento que eu estou hoje foi uma sucessão de felizes coincidências, mas também preparo para estar. Quando eu estava na Hotmart, e pelas experiências que eu tive nas empresas de tecnologia, era muito nítido para mim os ganhos da audácia das pessoas, né? Nesse mercado de tecnologia, de infoprodutos, de economia criativa, você vê a audácia das pessoas. Botar cara, né? De botar cara. Criar um produto do nada, às vezes umas coisas que a gente jamais imaginou que venderia, e a pessoa vai lá, cria, empacota teu conteúdo, é audacioso, vende, e a gente tá vendo aí milhões de pessoas milionárias, né? Que saíram do nada. Sim. Com infoprodutos e com esse mercado criativo digital. Eu acho que eu tive a oportunidade de olhar de dentro, né? Com o olhar de dentro, negócios extremamente bem-sucedidos. Então, como foi que eles foram trilhados, né? E nesse mercado, que é um mercado tão específico, que tanta gente se interessa, muita gente até fala, pouca gente entende hoje ainda, você vê... Eu pude ter vários exemplos de por que as pessoas foram para esse mercado, o que elas fizeram, o que deu errado, o que deu certo, né? E assim, essas histórias vão te contaminando. E hoje a tua empresa trabalha na parte de aceleração digital... De negócios digitais. De negócios digitais. Então, você é uma estrategista digital, é isso? Digital. Explica um pouco mais pra gente. É uma coisa... É tudo tão novo, né? Essa área digital, por mais que a gente já esteja vivendo há um tempo, deu um boom na pandemia, principalmente infoprodutos e... Explica pra gente como que funciona. Não, tá bom, claro. Eu acho que assim, eu não tô nessa jornada ainda, não tô nem há um ano e já mudou demais. Então, a gente estava conversando, né? Primeiro começaram a te buscar para bombar o Instagram. Eu saí da Hotmart, eu falei, bom, eu vou fazer o que eu sei, né? Eu saí seduzida com essa questão de infoprodutos, né? E cursos, e mentorias, e e-book. Eu vi muita gente sucedendo nesse mercado, que é o que muita gente chama de marketing digital, mas é muito bem mais, que isso, mais né? Amplo que isso. E daí eu comecei a me movimentar e as pessoas começaram a me procurar e a esmagadora maioria das pessoas me procurava falando assim, eu preciso urgentemente conversar contigo. Eu tenho um negócio. Eu falei, tá, no que posso lhe ser útil? Eu quero bombar minhas redes. Quero saber como é que eu bombo o meu Instagram. E eu falava, tá, mas por que você quer bombar o seu Instagram? E a pessoa não sabia dizer. Só queria número, só queria... eu quero um monte de seguidor aqui. Pra quê? Não sei. Ainda não sei. A informação que ela tinha é que tinha muita gente ganhando dinheiro no Instagram. E esse muito dinheiro, a maneira que ela tinha de acessar, a maneira que as pessoas ganhavam dinheiro era através de seguidor. E eu perguntava, mas pra que você quer seguidor? A pessoa não respondia. Eu falava assim, tá, porque seguidor, sem você ter uma estratégia, ou se você ter a perspectiva de vender alguma coisa, um serviço, um produto, alguma coisa, é igual dinheiro de banco imobiliário. Não serve pra nada. Né? E aí eu vi que tinha um capítulo muito maior a agregar e muito mais básico, que é a própria educação das pessoas de como monetizar na internet. Então, hoje em dia, eu consigo ajudar, obviamente, startups, né, que estão lá no início, a se estruturarem. As startups, geralmente, elas entram num limbo regulatório, que por conta da minha formação jurídica, eu consigo agregar. Eu cuidei isso desde a época da Ambev, né? Eu cuidava de regulatório lá. Então, tá bom, como é que vai guiando e tal, como consultora, os negócios digitais ali, como que a pessoa consegue se posicionar ali para ter uma rodada de investimento, que é uma coisa muito mais sofisticada. E, exatamente no extremo oposto, tem pessoas comuns, como eu e você, que estão em casa, que tem um conhecimento, tem uma vontade, né? Tem uma necessidade de ter liberdade financeira, liberdade geográfica e que querem se beneficiar do ecossistema digital. Então, eu estou hoje dedicada para uma gama absurda de negócios, o que
não me deixa com tédio um minuto sequer na minha vida. Ah, mas quem conhece a Maitê sabe que ela é movida por desafios, né? E medalhas também. Maitê joga beach tênis, corre, é uma atleta. E eu acho que isso também tem muito a ver, né, Maitê? O fato de você gostar tanto de esportes, de gostar de desafios, você tá sempre entrando em novos desafios, em novas áreas, ou complementando, né, o teu trabalho. E é uma delícia te seguir no Instagram. Pra quem não segue a Maitê ainda no Instagram, por favor, diga seu arroba. Eu tenho 2 arrobas agora, né? Eu tenho o Muito meu chique. pessoal, que é Maitê Ximenes. Com mais C no final. Maitê é o meu nome e sobrenome. E que ele é um perfil pessoal. Eu posto coisas pessoais lá. Só que muito provocada pelas pessoas que me procuravam, falando, por que você não começa a dar dica? E eu falava, gente, mas eu sou uma pessoa de bastidores, eu não sou uma pessoa de frente das câmeras, eu não me sinto fazendo isso. Mas fui provocada, então recentemente criei um outro perfil, que é o maiteximenes.digital, que é lá que a gente vai falar e vai trocar mais ideias sobre, enfim, tudo isso que a gente está falando aqui. Marketing digital, infoprodutos, Marketing digital, infoprodutos, economia criativa, geração de conteúdo e outras tretas. Maitê, me fala, você nunca teve vontade de criar um infoproduto? Eu acho que eu tenho muita vontade. A minha ideia, de novo, era ser uma profissional de bastidores. Mas eu já percebi que é quase uma fatalidade, né? Então, muito provavelmente, isso virá muito em breve. Porque eu vejo que você tem tanto conteúdo, é tanta coisa que você já passou, tanta experiência, né? E empacotar isso nesse mundo tão digital que a gente está vivendo, com certeza iria ser maravilhoso ter esse teu conhecimento compartilhado. Eu estava conversando com uma amiga esses dias e ela falou assim, mas por que você está fazendo o que você está fazendo hoje? O que te motivou? E eu falei, eu saí com a ideia de ajudar pessoas, inclusive ajudar mulheres, porque tem uma necessidade maior de liberdade financeira, geográfica, de tempo. Então, eu saí muito com esse viés. Eu quero montar um negócio para ajudar mulheres a se beneficiarem desse ecossistema. E ela falou assim, mas então você deveria fazer, porque isso vai te ajudar também. Com certeza, com certeza. E Maitê, entrando nesse mercado, né, que a gente está falando, esse ecossistema digital, inteligência artificial. Vamos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial. A Maitê, ela é daquelas boas amigas que pega até as amigas pela mão, assim, ensina sobre inteligência artificial. É isso aí. Então, fala um pouquinho pra mim. Pagou um vinho, eu sento pra falar de inteligência artificial. E como é que você tem usado inteligência e ensinado sobre a inteligência artificial? O que você pode estar passando aqui para essas mulheres maravilhosas que estão nos ouvindo e nos assistindo? Olha, inteligência artificial eu falo que não é o futuro. É o presente e já está até ficando no passado. Apesar das provocações que eu faço lá nas redes sociais, você ainda usa o Google como faziam os maias, incas, astecas, eu acho que as coisas, elas são complementares, tá? Então eu já aproveito para deixar aqui esse recado, não é nada contra o Google, não abandone o Google, que ele serve, tem a função dele lá. Mas eu fui seduzida pela inteligência artificial, sobretudo pelo aspecto do ganho de eficiência. É impressionante e todos os dias saem algumas centenas de novas ferramentas. Umas funcionam muito bem, outras ali são, né? Eu só uso aquele ChatGPT. ChatGPT é a coisa que eu uso. É uma grande ferramenta. Mas vamos falar mais que você você como uma grande produtora de conteúdo, uma grande comunicadora, tem uma gama absurda de ferramentas que você pode se beneficiar. Eu percebo, assim, às vezes eu vejo algumas postagens educativas sobre a inteligência artificial e me dá umas viradas de chave. Eu falo, meu Deus, era tão óbvio perguntar desse jeito e eu tava perguntando do outro. E como muda, né? Você ter talvez uma aula, uma pessoa que te ensine, que te eduque a usar a inteligência artificial, facilita na tua produtividade de uma forma absurda. Porque eu percebo que às vezes eu quero algo
mas eu não sei pedir pra inteligência. Uhum. E aí eu fico ali, nossa, e não sai o que eu quero. Às vezes eu vou lá, eu escrevo tudo e falo, dá uma corrigida, uma organizada aqui pra eu dar uma relida. Aí ela vai lá, dá uma... Ah, gostei. Mas eu ainda não sou uma usuária assídua e não consigo ainda usar 100% dela, né? Assim, numa totalidade. E eu vejo que tu tá num caminho ali de ensinar as pessoas a usarem melhor. O ChatGPT, que é a ferramenta que você mencionou, uma das coisas mais legais que ele tem é que você pode pedir para a própria ferramenta te dizer como ela funciona. Porque Nossa, eu nunca fiz isso. Ela é uma ferramenta de texto, ela é alimentada por texto. Então, você pode perguntar o que você quiser para a ferramenta. É claro que a grande magia e o grande diferencial para o uso dessas ferramentas é você saber elaborar o prompt. Inclusive, tem muita gente falando que engenharia de prompt é a profissão do futuro. Porque é o jeito que você se acostuma de conversar com a máquina. E não é difícil. Imagina, a minha formação é direito, tá? Só para lembrar. Eu não venho da área de TI, apesar de enfim, ter uma formação um pouco mais densa em propriedade intelectual e sempre ter sido uma ficcionada por tecnologia. Sempre gostei muito mais de Jetsons do que Flintstones. Mas depois que você aprende como funciona a linguagem da máquina, aí você vai. Então, você só é limitado pela sua própria criatividade, de perguntar, de interagir com ela, de trazer temas. Mas você pode, ao longo da elaboração das suas questões, ir perguntando para ela. Então, uma maneira que eu gosto muito de usar a ferramenta é customizando, né? Tem uma maneira incrível de você customizar. Inclusive, na versão gratuita, dá para você customizar. Obviamente que a versão paga, ela é muito mais eficiente. Mas você customiza para dizer que tipo de resposta você quer e mais, que é a coisa que eu acho mais legal, quem é que está te dando aquela resposta? Porque no meu ChatGPT, por exemplo, eu montei uma espécie de board. Então, todas as respostas que a ferramenta me dá, eu pedi para ela um consenso entre algumas pessoas de alguns perfis, né? Então, se você está falando, por exemplo, lá de geração de conteúdo nas redes sociais, você sabe que você depende de uma coisinha chamada algoritmo, que nem os próprios engenheiros dessas companhias sabem direito como os algoritmos funcionam, porque eles já modificaram tantas vezes que para entender ali no detalhe é quase que impossível. Então, você monta boards ali, que eventualmente você coloca esse tipo de profissional para eles poderem te dar respostas um pouco mais elaboradas e um pouco mais profundas sobre isso. Então, você vai perguntando para a máquina, é diferente do Google. O Google é uma ferramenta de indexação. O que significa isso? O Google ele é alimentado, tem ali, e você pergunta uma coisa objetiva e ele te traz várias páginas e você vai ali procurando, navegando nas páginas para ver a informação que você quer. O grande ganho da inteligência artificial é que ela é uma tecnologia generativa, né? Treinada. Ela pega toda aquela informação, no caso do ChatGPT, ele pegou toda a informação disponível na internet, né, em livros. Eles não revelam exatamente de onde eles puxaram, mas até setembro de 2021, e de lá para cá eles vêm fazendo atualizações. Ao contrário do que muita gente pensa, o ChatGPT ele não está trabalhando ali em tempo real, como o Google. Né? Então, se você puxar, por exemplo, essa semana o tópico da vez é o que aconteceu com a princesa. Com a princesa. O ChatGPT até eu dei um Google. O Google sabe mais do que o ChatGPT do que aconteceu com a princesa. Mas ele te dá uma sofisticação nas respostas dele porque ele consegue contextualizar. Esses dias eu fui enganada pelo ChatGPT. O Henrico, meu filho, né, de 8 anos, ele tinha que responder para a professora se pensei em vampiro, não é vampiro. Zumbis? Não. Aquele bicho, tipo vampiro. O animal. O morcego? O morcego, meu Deus, me deu um branco aqui. O morcego, se ele era carnívoro, se ele não era carnívoro, era herbívoro e não sei o quê. Aí eu fui lá no ChatGPT, coloquei, né, porque falei, não vou perguntar pro Google, vou perguntar pro ChatGPT. Aí falou que a maioria era carnívoro.
Aí a professora pegou e falou, não, Henrique, a maioria é herbívoro. Aí eu joguei no Google, aí o Google acertou. E eu falei, viu? Ainda tem coisa que o Google sabe mais do que o ChatGPT. Mas é o jeito que você pergunta. Será? E lógico que o ChatGPT tem as suas limitações. Esses dias eu escrevendo um artigo, eu fui atrás de alguns dados e de sugestão de alguns estudos que eu pudesse ali trazer mais elementos. E aí, quando eu perguntei dados, ele me deu algumas estatísticas lá. E eu falei, tá bom, agora me diga de onde você tirou essas estatísticas. E aí a ferramenta me pediu desculpa e falou assim, não, eu gerei esses dados. E eu falei, não faça isso, lindo. Me dê os dados, me dê as fontes. E aí foi legal, porque, quer dizer, então assim, você tem que saber manipular, né? De novo, no Google você pergunta e aí você tem o componente pessoal de você ir atrás da informação e você contextualizar. Você digere. Nas ferramentas de inteligência artificial, ela traz digerida para você. Então você tem que saber perguntar e você tem que saber esmiuçar aquilo dali, provocar a ferramenta e confirmar, obviamente, as informações. E na tua opinião, quais são os melhores inteligências artificiais assim que a sociedade pode estar usando no dia a dia para ter benefícios? Depende muito. Eu acho que a gente pode falar de setores, né? Eu acho que setores como de saúde, segurança, educação, com toda certeza, esses são os maiores beneficiados pela inteligência artificial, né? As ferramentas, elas vão sendo transformadas. A própria OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, eles já fizeram alguns pronunciamentos dizendo que a ferramenta como está hoje não vai ser o carro-chefe deles, né? Então, eles querem customizar cada vez mais para trazer soluções cada vez mais finas, especializadas, né? Cada vez mais finas para determinadas empresas, negócios, setores. E hoje, você olha, por exemplo, na produção de conteúdo, que é o tema que a gente conversou, que está mais latente, inclusive, no meu dia a dia. Você tem ferramentas para gerar vídeo a partir de texto, né? Então, você tem ferramentas que você joga lá o seu prompt, que o prompt, na verdade, nada mais é do que um comando. Você joga um comando para que ele gere um vídeo. E esses vídeos, eles estão extremamente sofisticados. A gente brinca que, assim, a Universal Studios, Hollywood, eles estão em xeque, porque você consegue colocar, olha, eu quero um cachorro dálmata, realista, passeando pelas ruas da Itália. Ele vai te dar exatamente isso num nível muito sofisticado da coisa. Da mesma maneira, você tem isso para imagens. Você criar avatares. Quem nunca criou um avatar de inteligência artificial que atira a primeira pedra? Exatamente. As pessoas antes, né, falavam assim, olha a foto dessa artista, nossa, super, passou um Photoshop, ela tá muito diferente. Hoje em dia, você tá com a inteligência artificial que a artista nem precisa bater a foto, né? Se você tiver os traços dela, você já gera ela ali em qualquer contexto. Com certeza. Então, é uma coisa que não tem ponto de retorno. E você vê como um problema? Não. Eu vejo como uma solução. Porém, como toda nova ordem de coisas e como toda solução, ela traz, sim, problemas. Então, tem discussões éticas, regulatórias muito densas sobre o uso da inteligência artificial, sobre o limite do uso da inteligência artificial, sobre a responsabilidade das empresas por trás, sobre a responsabilidade das pessoas que geram conteúdo, sobre direitos autorais. Então, assim, a gente poderia passar algumas dezenas de episódios aqui falando de cada um deles, mas que eu vejo como pontos de atenção, sim, para uso, né? Eu, de novo, que estou no mercado de tecnologia aí há 20 anos, eu já vi muita transformação. E todas as empresas que eu passei, elas foram muito disruptivas. E com a disrupção vieram várias regulamentações, várias discussões vieram à tona da maneira que as pessoas poderiam fazer um uso responsável daquilo dali. E a gente tem acompanhado, né, Chay, assim, episódios, né, de crime ocorridos por causa da inteligência artificial. Então, são atrizes ali, ou qualquer pessoa, mas aconteceu com a Isis Valverde, né? A gente acompanhou, que ela teve imagens
criadas, imagens de nudismo dela criadas, né, por inteligência artificial. Da mesma maneira, dublagens de voz, né? Já tem aqueles trotes que antes ficavam mamãe, mamãe, eu tô aqui, não sei o quê. Hoje em dia já tem, por conta das ferramentas de inteligência artificial que dublam a voz, você já tem como fazer aquilo dali de uma maneira muito mais realista e montar foto. Então, é claro que a gente, como sociedade, precisa estar muito atento a esses pontos e cobrar, sim, né, mecanismos de... Eu não gosto muito dessa palavra controle, mas de acompanhamento da evolução dessas tecnologias. De segurança poderia ser, né? De segurança, porque a gente pode ir, óbvio, longe, como os filmes de ficção científica, que a gente está criando máquina, treinando máquinas, que depois perdemos o controle, porque elas se autoalimentam e elas ficam muito mais inteligentes, muito mais eficientes do que o humano. Não vejo isso como uma utopia, né? Sinceramente. Eu tenho até uma situação engraçada, que minha mãe participou de uma palestra, de um evento, e ao final, daí teve um primeiro palestrante, brilhante, incrível a palestra dele. Aí uma palestrante, mulher, também maravilhosa, palestra incrível. E aí um terceiro palestrante. Aí esse terceiro palestrante palestrou brilhantemente. O pessoal, nossa, aplaudiu de pé, assim, foi uma loucura. Quando ele terminou, ele falou: bom, agora eu vou contar pra vocês que eu não fiz nada dessa palestra. Quem fez essa palestra foi a inteligência artificial, inclusive essa apresentação maravilhosa. Uhum. Então, eu que sou uma estudante assídua de leitura, cursos e faculdade, enfim, eu às vezes me pego um pouquinho com receio, né, do quanto essa inteligência artificial não vai nos substituir. Veio ali, logo que a inteligência surgiu, muito medo de várias profissões acabarem devido à inteligência artificial. Hoje eu acho que esse medo tá um pouco mais cessado, eu acho que ela tá sendo vista mais como uma ferramenta de auxílio e não substituição, mas ainda há, né, esse... E agora? Veja, assim, a gente estava falando há pouco, né, que o ChatGPT ele não serve para nada se você não souber utilizar. Então, essa é a fala mais simples para explicar que tem um componente humano importante aí. Né? Então, é claro, a inteligência artificial você consegue escrever um livro inteiro no ChatGPT. Vários e-books são criados hoje, né, em poucas horas, com a inteligência artificial. Mas a pessoa por trás tem que ter uma boa ideia. Tem que ter uma pessoa um bom pilotando. direcionamento, né? E o que a gente fala, tem a inteligência humana poderosa, né? Muita gente diz que tudo bem, que não deu certo, foi um protótipo que não deu completamente certo. Mas brincadeiras à parte, temos a inteligência humana, temos a inteligência da máquina. E eu acho que o grande ganho é quando você consegue unir as duas coisas, que é o que está acontecendo hoje. Eu acredito que a inteligência artificial não vai substituir humanos, né? Ela não vai acabar com... Talvez alguns. A inteligência artificial vai acabar com alguns trabalhos, os mais manuais, etc. Mas eu não vejo a inteligência artificial como uma ameaça. Eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta. Então, as pessoas não precisam ter medo de perder os empregos dela para a inteligência artificial. Elas precisam ter medo de perder o emprego delas para quem sabe utilizar a inteligência artificial. Com certeza. Porque essas são as reais ameaças. Essas pessoas que estão hoje saindo na frente, né, elas vão ter uma vantagem competitiva, onde quer que elas estejam, muito maior. Grosso modo, era no tempo da taquigrafia, que eu acho que não é da tua época, Chay, mas eu ainda peguei a taquigrafia. Não, taquigrafia não era da datilografia. A minha era da datilografia. Era antes, pesquise no Google. O Google vai dar o que é taquigrafia. Não precisa nem ir na inteligência artificial. Mas assim, taquigrafia, depois datilografia. Então, assim, eu me lembro que lá no início, as pessoas falavam assim, eu tenho que fazer um curso de computação, né? E eu fui professora de computação. Caramba! Eu dava aula de como mexer no computador para família, tias, etc. Mas, assim, quando eu queria ganhar um trocado, quando eu era adolescente, eu fazia isso. E as pessoas se perguntavam naquela época será que a internet é para mim? Né? Nossa, e hoje é para todos, né?
é a mesma pergunta que se faz. Será que a inteligência artificial é para mim? E aí, Chay, uma vez, você deve ter visto, eu fiz uma provocação lá no meu Instagram, perguntando se as pessoas usavam inteligência artificial, e aí a esmagadora maioria ainda não usava. Você vê a qualidade dos meus seguidores. Ai, meu Deus. E daí eu perguntei para eles, né, qual que era a dúvida, e aí muita gente respondeu assim, eu não vejo necessidade, eu acho que não é para mim. E daí eu peguei uma amiga minha que eu sei que ama viajar, e aí eu mandei para ela, não é para você? Peraí. Fiz um roteiro inteiro de viagem pelo ChatGPT. E depois eu fiz a viagem, no final das contas. Que irado. Que foi a última viagem que eu fiz. Maravilhoso. Mas quer dizer, não é se questionar se a inteligência artificial não é só para o trabalho, você. pode ser para tua vida, Não para tudo, né? Não é, né? A gente vê que as pessoas estão usando para fazer terapia. Você joga lá problemas da vida cotidiana, né? Tem inteligência artificial que você bate a foto da sua geladeira e pede para ela fazer uma receita com o que tem disponível lá. Caramba. Então, assim, é uma ferramenta de dia a dia. Maitê, a gente tá chegando ao final. Infelizmente, que vocês viram que com a Maitê a gente precisa de uns 3, 4, 20 podcasts. Mas eu queria te perguntar, para as mulheres, principalmente que estão iniciando nesse mercado digital, que querem entrar, crescer no campo da tecnologia, qual é a tua dica, qual é a tua sugestão? O que você pode inspirar elas? A sugestão, eu acho que comece o mais rápido possível. Porque amanhã você vai se arrepender de não ter começado hoje. Isso pode parecer muito piegas, mas eu acho que é um lema que a gente tem que levar para a vida. Sim. A gente é muito procrastinador e às vezes a gente tem a tendência a ter conforto no desconforto. Então, a gente vê que a gente está ali num lugar de sofrimento, a gente vê que a gente não está feliz com alguma coisa e a gente não se mexe, porque é melhor estar lá, que pelo menos eu sei como é sofrer nesse lugar, do que estar num lugar completamente novo. Não leve demais com você. Não, se puxe, vá atrás, né? É um leque de oportunidade, as coisas estão acontecendo, é um terreno fértil, pouca gente está nele. Né? Tá muito longe de saturar. É uma coisa próspera, uma coisa transformadora, mas, sobretudo, ela é uma coisa que dá liberdades, né? De novo, financeira, geográfica, liberdade de tempo. Essas liberdades para a mulher moderna, elas são muito importantes. Com certeza. Né? Então, eu acho que as recomendações que eu dou pare um pouquinho, olhe direitinho, preste atenção nas oportunidades que tem hoje e vá. Do jeito que você tiver. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, que não vai fazer a menor diferença. Mas simplesmente vá. Maitê, muito obrigada pela tua presença. Foi incrível, amei. E tenho certeza que todas elas também vão amar esse podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer sempre estar aqui, Chay. E até a próxima, hein? Tô aberta, até a próxima.